Olá pessoal, na aula de hoje vamos continuar o estudo de álgebra e vamos dar um passo importante na construção, das expressões algébricas para que possamos nos preparar para a resolução das primeiras equações, propriamente ditas. Mas antes de entrar no assunto de equações, é importante passar pela ideia de expressão mais propriamente dita, de expressão algébrica com a ideia de variável. A gente agora vai se deparar com situações que envolvem sentenças matemáticas, ou seja, expressões nas quais existem letras no meio dos números. Essas letras vêm para facilitar o entendimento de a determinada situação que estamos abordando, Isto a gente vê mais a fundo na próxima aula, quando formos tratar especificamente de equações, perdão. Nesta aula vamos tratar da ideia de variável, como é que uma variável se apresenta numa sentença. E para isso eu convido vocês a analisarem a seguinte situação que vimos na aula anterior, ainda relacionada sobre sequências, Dentre algumas sequências numéricas que vimos na aula anterior, nós nos deparamos com a sequência numérica, digamos, T, cujo o termo geral, que é a lei, a fórmula geral, é igual a Tn igual a n ao quadrado. O que é que isso quer dizer? Lembremos que o termo geral da sequência possui essa lei de formação, variando com n ao quadrado, sendo n um número natural maior que zero. O que isso quer dizer? Que a gente vai colocar todos os números naturais a partir do 1, substituindo em cada n aqui para saber como é que essa sequência vai se comportar. Então, para n igual a 1, T1 vai ser igual a 1 ao quadrado, que é igual a 1 vezes 1, que é igual a 1. Certo? T2 vai ser igual a 2 ao quadrado, que é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. T3 é igual a 3 ao quadrado, que é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. T4, 4 ao quadrado, que é igual a 4 vezes 4, que é igual a 16. Isto segue até o enésimo termo, que é de fato onde a gente já visualiza que essa sequência varia com n ao quadrado, ou seja, todo número que a gente colocar natural, todo número natural que a gente colocar neste termo geral, ele é elevado ao quadrado, e com isso nós temos o termo correspondente a ele. Então, faz jus a gente frisar que este cara aqui é o termo geral, e ele está apresentado aqui de uma maneira seguinte. Olhemos agora para este cara, não mais somente com a ideia de que ele é um termo geral, mas sim que ele é uma expressão, que ele é composto de duas expressões, a expressão do Tn e a expressão do n ao quadrado. E esse n é a variável, ou seja, a gente substitui valores nesta variável para poder obter um resultado numérico. Perfeito? N é a letra, porém, essa letra assume valores numéricos para poder ter o resultado, nesse caso, do termo geral desta sequência. Então, n ao quadrado é a expressão algébrica e n aqui é a variável. Mais uma vez, a variável surge na expressão algébrica para poder nos dar o seu valor numérico e assim a gente obter o resultado que a gente procura. Então, nesse sentido, n aqui vai ser a variável que dá valor à expressão algébrica. Por isso, portanto, a variável assume o valor numérico da expressão algébrica para que ela possa, de fato, nos dar o resultado numérico que a gente quer. E a esta variável, quando a variável assume este valor numérico da expressão, nós a chamamos de incógnita. Incógnita. A gente pode fazer uma analogia com o cotidiano. Incógnita é aquilo que a gente não sabe, ou o que a gente deseja descobrir,
fulano de tal é uma incógnita, ou essa questão é uma incógnita, ou seja, é algo que a gente não sabe a priori, mas podemos descobrir. Em matemática, chamamos de incógnita a variável que assume o valor numérico de uma expressão algébrica. Perfeito, pessoal? Então, esta é a ideia inicial de variável que a gente vai ver mais tranquilamente e mais precisamente na próxima aula, quando a gente adentrar no assunto de equações. Aí a gente vai, de fato, trabalhar com as variáveis de um lado, de outro, de uma expressão. Mas, para isso, saibamos, de fato, o que é uma expressão. Então, vamos analisar o princípio de igualdade. Em matemática, mais precisamente em álgebra, o princípio de igualdade é uma maneira distinta de representar o mesmo número. E a gente pode perceber o seguinte, o primeiro exemplo, princípio de igualdade são expressões diferentes para o mesmo número. 0 pode ser escrito como 2 menos 2. Isto aqui é uma igualdade. Eu não estou dizendo que 2 menos 2... Eu estou olhando aqui e vejo o número 2. Com uma operação, outro número 2, e eu estou dizendo que isso aqui é igual a 0. Evidentemente que você olha, você vê duas coisas diferentes. Porém, numericamente, em termos de álgebra, 2 menos 2 é igual a 0. Este sinal é o sinal que a gente tem que guardar no coração. É o sinal de igualdade. Toda vez que a gente se deparar com esse sinal, independentemente da situação, se existe esse sinal, quer dizer que a sentença aponta uma igualdade. O membro da esquerda vai ser igual numericamente ao membro da direita, qualquer que seja a situação. Esse sinal aqui é muito forte, sinal de igualdade, certo? Por exemplo, 5 é igual a 3 mais 2. É igual, exatamente igual, numericamente, 5 é igual a 3 mais 2. Outro exemplo, 10 é igual a 4 mais 6. E 10 também é igual a 5 vezes 2. O membro da esquerda é exatamente igual, em termos numéricos, ao termo da direita. A esse termo olhando aqui para vocês, para ficar mais fácil, quando eu me refiro à esquerda, é a esquerda da escrita e direita, a direita da escrita. Portanto, para qualquer igualdade, A igual a B, nós temos esse membro da esquerda, chamado primeiro membro da igualdade, e o membro da direita, chamado segundo membro da igualdade. Perfeito? Esquerda na escrita, direita na escrita. E essa igualdade garante que esses caras são iguais matematicamente. Então, nós temos aqui este exemplo. Outro exemplo, 5 mais 3 é igual a 8. Neste caso aqui, este cara do lado direito, essa expressão 5 mais 3, é o primeiro membro da igualdade. Primeiro membro. E esse cara aqui da esquerda é o segundo membro da igualdade. Certo? Da mesma maneira aqui, este cara aqui, 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Olha que interessante, é igual a 8. Vamos ver se é de fato isto? É de fato isto. Por quê? Quem é 2 ao quadrado? É 2 vezes 2. Mais 2 vezes 2. É igual a 8. 2 vezes 2 é 4. Mais 2 vezes 2 é 4. Que é igual a 8. E de fato é. Então, esta igualdade garante que esses caras são iguais numericamente falando. Então, portanto, neste caso aqui, a gente chama esse de cara de A e esse cara aqui de B, a gente garante o princípio enunciado anteriormente, que o primeiro membro da igualdade fica ao lado esquerdo, o segundo membro ao lado direito, sendo este sinal de igualdade garantia de uma equivalência entre os dois números, ou seja, são maneiras distintas de escrever o mesmo número. Perfeito, pessoal? Então, passemos agora a algumas propriedades e mais alguns exemplos, certo? Então, pessoal, passando para algumas propriedades, né, a gente vai ver bem simples, né? A primeira propriedade, aqui se tratando da propriedade de uma igualdade, a primeira propriedade é que chamamos de reflexiva. Olhemos, pensemos no espelho, né? Quando a gente olha para o espelho, a gente vê nossa imagem refletida. Significa dizer que
a pessoa que está no espelho, quando nós olhamos para o espelho, a pessoa é a gente mesmo, certo? Sou eu. Eu, quando me olho no espelho, eu me vejo. Então, eu vejo o equivalente à minha pessoa no espelho. Pegando essa ideia de reflexão, a gente pode saber que a primeira propriedade chamada de reflexiva é porque A é igual a A. Em toda e qualquer circunstância que essa igualdade seja válida. Por exemplo, 2 é igual a 2, 4 terços é igual a 4 terços, e assim segue. Por isso, ele reflete o mesmo número, a igualdade que reflete o mesmo número. Essa é uma propriedade. A segunda propriedade é a propriedade que nós chamamos de simétrica. A é igual a B, se e somente se, lembre-se desse sinal que eu apontei nas primeiras aulas, né? A é igual a B, se somente se B for igual a A. A gente pode mudar essa posição dos termos, desde que eles permaneçam na igualdade, elas continuam válidos. Então, por exemplo, 4 mais 3 é igual a 7. A gente pode alterar a posição do primeiro membro, lembra? O primeiro membro que está à esquerda, aqui o primeiro membro é 4 mais 3, igual a 7. A gente muda a posição, o primeiro membro agora passa a ser 7, e o segundo membro passa a ser 4 mais 3, e a igualdade continua sendo válida, certo? Da mesma maneira, 4 menos 2 igual a 2. O primeiro membro é 4 menos 2, e o segundo membro é 2. A gente altera a ordem, 2 agora passa a ser o primeiro membro, ele continua sendo igual a 4 menos 2. Perfeito? Esta é a propriedade chamada simétrica. A terceira propriedade é a propriedade transitiva. A gente agora bota um elemento a mais nesta condição. A é igual a B e B é igual a C. Significa dizer que A é igual a C. Novamente, se A for igual a B e B for igual a C, significa dizer que A é igual a C, certo? Vamos para um exemplo. 1 mais 3 é igual a 4, indiscutivelmente. 1 mais 3, numericamente, é igual a 4. Porém, 2 mais 2 também é igual a 4. Portanto, 1 mais 3 é igual a 2 mais 2. Ambos darão 4. Perfeito, pessoal? Isso se verifica a igualdade. A gente aplicou a propriedade de transição e a igualdade permaneceu válida. Da mesma maneira, 2 ao quadrado mais 5 é igual a 9. E 6 mais 3 é igual a 9. Portanto, 2 ao quadrado mais 5 é igual a 6 mais 3. Vamos ver se é? É, porque a igualdade tem que permanecer segundo sua propriedade. 2 ao quadrado é 4. 4 mais 5 é igual a 6 mais 3. 4 mais 5 é 9. 6 mais 3 também é 9. Então, perceba, quando a gente faz uma transição, acrescentando um elemento e este elemento sendo igual ao primeiro, a propriedade é válida. Mais uma vez, A é igual a B e B é igual a C. Portanto, A é igual a C. Certo? E, além dessas propriedades, a gente tem alguns princípios. O princípio de equivalência. Esse princípio de equivalência, nós podemos perceber o princípio aditivo quando adicionamos mais um componente em um membro. Quando adicionamos mais um número no membro da direita, temos que adicionar um membro da esquerda e vice-versa. Lembremos, mais uma vez, quando eu trato da esquerda, é a escrita que eu estou dizendo aqui, na forma de escrever, e a direita, este lado aqui da igualdade. Então, no princípio aditivo, eu vou adicionar mais um membro em mais um número em cada membro da expressão, e a gente vai ter que permanecer com a mesma igualdade. Então, A é igual a B. Se eu acrescento um C no membro esquerdo, eu tenho que acrescer um C também no membro direito. Portanto, A mais C vai permanecer igual a B mais C. Certo? Exemplo, 2 é igual a 1 mais 1. Eu vou acrescer agora um número no membro da esquerda, no primeiro membro. Eu vou acrescer o numeral 4. Então, agora eu passo a ter 2 mais 4. Se eu acresci 4 no membro da esquerda,
eu tenho que acrescer 4 no meio da direita, no membro da direita, no segundo membro. Então, olha lá, 2 mais 4 vai ter que ser igual a 1 mais 1 mais 4. Ambos dão 6. 2 mais 4 é igual a 6. 1 mais 1 é 2, mais 4 dá igual a 6. Então, a igualdade permanece válida. Este é o princípio aditivo. Princípio aditivo. Um segundo exemplo. 5 é igual a 4 mais 1. Perfeito? 5 é igual a 4 mais 1. Se eu diminuir 2, lembre-se que a subtração é o inverso da adição, então eu posso tratar de adição e subtração no mesmo princípio, perfeito? 5 menos 2, eu estou diminuindo 2 do primeiro membro, no membro da esquerda. Então eu vou ter que diminuir 2 no membro da direita, perfeito? Então, olha lá, 5 menos 2 vai ter que ser igual a 4 mais 1 menos 2. 5 menos 2 é 3. 4 mais 1 é 5 menos 2 também dá 3. A igualdade, ela tende a permanecer segundo o seu princípio de equivalência, certo? Temos também o princípio multiplicativo. No princípio multiplicativo, em vez da gente somar um número ao membro da esquerda ou da direita, a gente vai multiplicar. Lembre-se que esse sinal aqui é equivalente ao sinal de multiplicação. É o sinal de multiplicação, certo? Então, A é igual a B. Se eu multiplico 1 mais um ente no membro C, no membro da esquerda, eu tenho que multiplicar também no membro da direita. Então, A vezes C vai ser igual a B vezes C. Eu multipliquei C em ambos os membros, certo? E a igualdade tem de permanecer válida. Então, nós temos aqui o quê? Como exemplo, 3 é igual a 2 mais 1. Se eu multiplicar 2 no membro da esquerda, eu tenho que multiplicar 2 no membro da direita. 3 vezes 2 vai ter que ser igual a 2 mais 1 vezes 2. Detalhe seguinte, vamos botar o parênteses toda vez que a gente for usar, né? Na expressão com multiplicação para forma de organização. Então, 3 vezes 2 é igual a 6. 2 mais 1 dentro do parênteses, ó, dá 3. Vezes 2 também dá 6. Perfeito? A igualdade permanece válida. E neste caso também ela tem que permanecer válida. 10 é igual a 8 vezes 2. A 8 mais 2, perdão. Se eu multiplicar 3 no membro da esquerda, eu tenho que multiplicar 3 no membro da direita. Então eu tenho aqui 10 vezes 3 é igual a 8 mais 2, eu botei o parêntese, vezes 3, ó. 10 vezes 3 é 30, 8 mais 2 é 10, vezes 3 também dá 30. Perfeito, pessoal? Então, a gente finaliza com essas propriedades de igualdade e princípios de equivalência. Eu estarei anexando uma atividade simples referente a esse conteúdo e na próxima aula a gente adentra com a ideia de equações. Perfeito? Equação do primeiro grau, mais provavelmente dita. Ok, pessoal? Então, bons estudos e até a próxima.